Estamos ao vivo, Malme ao vivo para falar sobre sistema de gestão. Tu já convidou ele? Ainda não. Vamos chamar o nosso convidado, então. Demora um pouquinho, né? Uhum. Boa noite, sejam bem-vindos. Olá! Tema bem importante hoje, né, Suzana? Sim. Sistema de gestão, ERP. ERP. Oi, ioiô. Vou chamar o nosso convidado que acabou de... Sistema de gestão, ERP. Oi, ioiô. Vou chamar o nosso convidado que acabou de entrar. Alternativas Sistemas. Olá, boa noite, Marcos. Oi, Boa noite, noite. Marcos. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. Conexão Rio Grande do Sul, São Paulo, é isso? Bauru, hein? Olha Interior. ali, ó. Vocês estão no calor, nós estamos no frio. Perceba a aqui nossa vestimenta, né? Super agasalhados aqui. Mas tá meio friozinho agora aqui. Deu uma esquiadinha boa. Mas é quente Quantos aqui. graus é o friozinho de vocês? Acho que uns 25, 24. Né? Jesus, só Jesus na causa. Legal. Nem se compara aí, né? Essa semana aqui chegou a temperaturas negativas, né? -2 ontem de manhã. Dá mais um tempinho para as pessoas irem entrando. Show de bola. O assunto hoje é um assunto bem relevante, né, Marcos? Sim, bem Sistema de interessante. gestão e agora, mais do que nunca, eu diria, com essa questão online, enfim, controle de estoque, cadastro de itens, enfim, gestão de vendas é fundamental, né? Perfeito. Olha ali, ó, eu falando que com 25 graus estamos usando biquíni. Isso aí. A gente é friorento. E é muito quente. E é seco, sabe? É um tempo seco. Então, assim, além de quente, ainda é bem seco ainda. Mas é gostoso. Eu gosto de Bauru. Sim. Aqui essa semana fez temperaturas negativas com geada, assim, tava bem geladinho, assim. Mas é lindo. Ali atrás aí tem uma lareira. O que tem atrás de vocês aí? É uma lareira. Lareira? Uma lareira. A Suzana tá bem vermelhinha porque eu já tirei casaco, cachecol. Eu caprichei aqui no ambiente, entendeu? Show de bola. Chique, só assim para sobreviver, gente. Não tem. Vamos lá. Legal. Muito bem, então eu quero começar a live e é bem importante essa live porque para mim sistema de gestão e ERP, enfim, ele sempre foi fundamental. Eu sou contadora e muito da área de controladoria. Então, para que a gente possa ter gestão da empresa, do negócio, independente do tamanho, eu preciso ter ferramentas que me deem essa gestão de forma automatizada, né? E eu digo ainda que ela tem que integrar todas as pontas da empresa, né? Então, de fato, o ERP ele é fundamental para integrar todas as áreas que são fundamentais para a gestão do negócio, né? Eu estou falando aqui em financeiro, industrial, comercial, logística. E eu dei uma navegada aqui no site de vocês, que é alternativasistemas.com.br, e me chamou a atenção 3 pontos bem interessantes que falam muito sobre essa questão do agora, né, do e-commerce, vendas online, gestão de estoque. Eu queria que você falasse um pouquinho para nós, então, em relação a esses 3 pontos, que é ERP completo e com o melhor custo-benefício para integrar a sua loja física e e-commerce. O outro ponto que eu achei bem legal, que é bem interessante falar, é que vocês são especialistas em varejo físico e online. Então, que dicas vocês podem dar para essas empresas que estão começando agora
e migrando do físico para o online, como mais uma possibilidade de canal de vendas, né? Para ingresso de receita e ganhar visibilidade, né? E o terceiro ponto é que é bem legal ver isso numa empresa de software e de gestão, que é atendimento humanizado e personalizado. Então, fala um pouquinho para Sim. nós como é que é essa filosofia de vocês, como é que é o atendimento ao cliente, porque uma das filosofias da Malme, né, Suzana, é proporcionar uma melhor experiência, é ter esse atendimento bem próximo das pessoas, e eu acho que casa muito com a nossa filosofia. E se apresenta, né, Marcos? Fala um pouquinho de quem é o Marcos, a tua função na Alternativa Sistemas. Tá contigo. Não, legal. Primeiramente, Suzana e Paula, muito obrigado pela oportunidade, tá? Prazer mesmo falar com vocês. A Suzana já, desculpa, já falei Já algumas vezes, né? conhece Com a bem. Paula é a primeira vez. Bom, minha história na alternativa já tem 8 anos, tá? Vou para 9 anos esse ano aqui. Então, praticamente, profissionalmente, eu me criei aqui mesmo, dentro da empresa. Então, assim, é um sentimento de amor que a gente tem por ela, né? Pelos nossos clientes. Então, assim, a gente está junto aqui bem, bem de sangue mesmo, assim, com todo mundo, né? E sou gerente comercial aqui. Comecei no suporte, então fiquei muitos anos no suporte, atendendo, gerenciando um tempo também. Depois eu passei para o time do comercial. E lá se vão 8 anos de história aqui dentro. Espero que, se Deus É um bom quiser, tempo, muitos né? É mais uma anos aí. trajetória. Sim, a trajetória é boa. Já conhece os clientes de cabo a rabo, né? Ah, sim, a gente conhece bastante. Tem uns mais próximos, uns nem tanto, mas assim, bastante bem próximo mesmo. A gente procura ser, né, dos clientes. A Alternativa, ela tem 20 anos já, né, de empresa. Então, a gente completou no passado 20 anos. Um pouquinho da história dela, até breve, até o pessoal entrar mais ali, né, para a gente Sim. começar a chegar mesmo ali. Então, foram 20 anos, a gente começou a empresa com o Miguel, com o Gustavo, agora tem o Adriano também, então são os 3 sócios aí, donos da empresa, né? E começou com RP voltado mais para indústria suco-alcooleira, que tem bastante aqui na nossa região, cana-de-açúcar, né? Usinas ali. E depois a Interessante. gente foi migrando o software ali para o e-commerce, varejo, juntou o Gustavo, que tinha o software de varejo, juntou ali com o Miguel, e aí veio o RP Master ali agora, mais voltado para e-commerce mesmo, e aí a gente embarcou ali geral nesse mundo aí, totalmente interessante, E que né? está Só crescendo tem absurdamente, crescido, né, Marcos? É uma tendência agora. Já crescendo. era, eu diria, mas agora ele, nossa, Sim, decolou, né? agora não tem como parar, né? Não tem como parar. E é isso, foi o que você falou. Você tocou naqueles 3 pontos no começo, né? Sobre a gente ser especialista em varejo. Em que sentido isso? Isso é interessante, porque às vezes a gente tem um software bom para varejo, né? Físico ali, mas às vezes ele chega no online e dá aquela travada ali, né? O que eu vejo de diferencial mesmo, que a gente aprendeu com o tempo ali, com a experiência nossa, até em termos de desenvolvimento mesmo de ferramenta. Isso é uma visão nossa aqui da alternativa. Em sempre ter tudo no sistema. E sempre a gente fazer. Então, foi a gente quem fez a integração, são os nós desenvolvedores, é o time quem faz. Então, assim, isso é muito importante porque, primeiro, a gente sabe o que está fazendo, né? Então, se der um problema, algum enrosco, alguma falha, alguma coisa, a gente vai direto lá no ponto e já consegue arrumar de forma mais rápida e dinâmica. Então, isso é bom. E a gente entendeu o que é a integração. Então, geralmente, o software físico do varejo, ele fica um pouco, mas como é que eu conecto ali naquela API? O que é uma API? Então, assim, infelizmente, às vezes, algumas empresas ainda pararam um pouquinho no tempo no varejo físico, eles acham que é só o físico ali, mas são Sim, excelentes softwares físicos, né? sim. E a gente teve esse insight em atentar mais mesmo. Então, assim, integração é tudo. Integração é tudo. Então, rapidez na API, fluxo mais bem fluido, né? Pouca interação manual de usuário para nada ali, tem efeitos de integração, né? Então, isso a gente se atentou para isso e é um grande diferencial nosso nesse sentido. O custo é isso. Então, assim, toda essa ferramenta, toda essa praticidade de integrar, todo esse conhecimento nosso, isso geralmente tem softwares maiores
tem um valor maior de implantação, de tudo, mas isso a gente tem com um custo bem acessível. Então, a gente tem clientes na nossa base com, vamos falar, 100 pedidos dia, a cliente com 2.000 pedidos dia. Então, assim, não tem tamanho para a gente, né? Em termos de empresa e de clientes. Então, talvez esse custo se encaixa tanto no pequeno, no médio, até numa empresa maior ali, tá? E atendimento, eu acho que você tocou no ponto de atendimento aí, eu posso falar até com um pouco mais de experiência mesmo, de quem viveu o atendimento, né? Quem ficou anos e anos ali atendendo o cliente mesmo, e lado a lado. Então, isso, na verdade, não é uma cultura nossa. Então, eu aprendi muito com o Miguel, né? Que é um dos donos aqui, em atender bem, né? Eu acho que isso, primeiramente, a gente sentiu o que o usuário sente. Eu acho que isso é super importante. Sim. A gente sentir, por mais que a gente seja uma empresa de software, né? A gente tem que sentir o que cada usuário nosso do sistema, o que cada pessoa vai usar o software, ele vai sentir também na pele aquilo. Então, a Porque gente tem muito isso aqui. pensa comigo, Marcos, quem vai ter essa experiência no dia a dia depois de feita uma implantação ou uma migração é o usuário, né? Então, eu preciso entender qual é a dor dele, entender qual é a necessidade para que ele depois, no dia a dia, se sinta satisfeito, né? Exato. Então, assim, isso a gente procura passar também para frente. Então, eu saí, mas passei para o pessoal que continua. Conhecimento, isso a gente, como a gente vai ficando antigo aqui, vamos falar assim, né? Vai ficando mais tempo na empresa. Então, o conhecimento está com a gente vai passando. Então, a gente não tem aquela rotatividade de, entra, sai gente. Então, isso ajuda muito também, tá? Então, a gente fala desde que você está na contabilidade, para falar desde questões tributárias até processuais ali, mais mesmo ali de estoque, por aí vai. Então, legal. Isso realmente é bem legal nosso. E a questão de por nós, né? E a questão de não ter rotatividade significa que é um ambiente bem consolidado e que gera aí um conhecimento intelectual e que faz a pessoa querer permanecer, né? Isso é bem importante. E eu penso que isso respingue no usuário, né? Que gera confiança, né? Não, com certeza. A gente pega casos, às vezes até a gente tem que dosar, né? Porque tem cliente que liga, eu quero falar com o fulano. Então, assim, aí, porque ele quer gera sempre aquele, porque direto, ele sabe, né? gera uma empatia ali. Isso Porque, aí. ele resolveu para mim, então, assim, é ele mesmo e vai. É legal por um lado, mas também, às vezes, vai sobrecarregando, né, aquela pessoa. É que é uma questão de confiança, né? Sim. Quando a pessoa se identifica, né? Exato. Eu também já trabalhei tempo com suporte e hoje tem clientes que eu implantei que são clientes da Malme. Então, tu cria um vínculo, assim, porque tu estando no ERP, numa empresa, tu tá no coração da empresa, né? Isso aí. Se tu, enfim, tu sabe de dados sigilosos, digamos assim. Então, cria um vínculo de confiança, né? Perfeito. E é para sempre, né? Quando um confia no para outro, sempre. não tem. A gente tem casos, assim, de pessoas que trabalham ali, né, funcionários dos nossos clientes mesmo ali, que saem, indicam a gente indica também, às vezes está um outro cliente precisando de alguém. Então, assim, é bem interessante o nosso relacionamento com a nossa base, assim, né? E a gente é bem também saber ouvir, eu acho que isso é importante, atender da forma mais rápida possível que a gente consiga, né? Então, isso Sempre que o usuário que está legal. na ponta pedindo alguma questão relacionada ao sistema, principalmente, a dúvida dele ou a situação é sempre urgente, né? Ele sempre tem uma necessidade de ser atendido com brevidade, então... Perfeito. O que a gente procura também fazer, assim, Paulo, é algo bem interessante. Ir além do que a gente tem que fazer em termos de suporte. É estranho, mas às vezes a gente chega a falar, por exemplo, o contrário de uma CST de substituição tributária, um exemplo, o cliente fez a entrada da nota, ele não sabe que para o consumidor final é 60, por exemplo. Ele quer colocar 10, a gente fala, não é 10. Então, assim, é algo que a gente não precisava falar. Dá uma consultoria tributária. Poderia falar para ele, fala com a Paula ali, pronto. Uma consultoria tributária, é isso aí. Mas a gente vai assim, né? Mas vamos lá, já resolve o problema dele de um único momento, né? Eu acho que isso só agrega valor. Claro que tem que ter ali um equilíbrio, né? Porque senão acaba gerando demandas grandes, né? Mas é isso aí, eu acho que isso gera também muita confiança, que a Suzana falou, né? Com certeza. Muito bem.
Vamos falar sobre a questão do cadastro dos itens, então? Então, Marcos, eu como e-commerce já estou na função há 10 anos, digamos, diretamente, né? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho sobre a importância do cadastro dos itens, sobre a descrição, a funcionalidade, informar a tributação, né? Até por causa da questão dessa tributação fora do estado, que é da alíquota, né? Que vai o diferencial de alíquota. A questão da partilha. Isso. Todas essas informações que tem que estar no cadastro do item, né? Para facilitar no momento da nota de venda. Porque quando é 2 ou 3 pedidos dia, ou 10 pedidos dia, ou 30 pedidos dia, tudo bem. Aí quando chega a 100, 150, 200, aí já não é mais assim, né? E eu penso que tudo começa com o cadastro do item, né? Vamos pensar, eu vou fazer toda uma parametrização de sistema, vou querer saber meu estoque, vou emitir uma nota fiscal de venda, vamos lá, para onde eu volto? Cadastro do item, né? Perfeito. Perfeito. É o princípio, né? Isso aí, é o começo de tudo. Ali é o início. Se começar errado ali, você vai ter muitos problemas ali no crescimento ali, pode ter certeza. Isso aí. E o que vocês tocaram, eu acho que a gente começar com esse assunto é super legal, porque assim, primeiro de tudo, acho que antes de iniciar o cadastro, que a gente vê bastante, porque além do comercial que eu tô hoje, né, que eu tô gerente comercial ali, a gente participa um pouco de alguns processos, até de implantação e às vezes de suporte ali durante o período do cliente aqui com a gente, né? Eu acho que assim, antes de iniciar o cadastro, onde que eu vou vender, né? Eu só vou vender no meu e-commerce, um exemplo? Não, vou estar em todos os marketplaces, que hoje não, praticamente todos os nossos clientes estão nos marketplaces, são poucos que não. Como é o comportamento do cadastro em cada marketplace, né? Isso é bem interessante, porque às vezes eu tenho um tipo de cadastro que eu estou acostumado a fazer que tal marketplace não aceita aquele tipo. Um exemplo, eu vendo produtos com, imagine, sei lá, uma ferramenta elétrica, um exemplo. Eu cadastro ele do meu RP antigo, um exemplo, como furadeira 110, furadeira 220, dois SKUs únicos, ou dois produtos únicos. Mas aí eu vou para o Marketplace Mercado Livre, um exemplo, e lá ele tem que ser com variação. Então eu teria que ter voltagem dentro dele, esse tipo de variação. Quer dizer, se eu já não soubesse disso antes, eu já teria feito o cadastro errado. Aí no meu e-commerce estaria vendendo normal, na minha loja física também, mas na hora que eu entrasse no Marketplace, eu teria que mudar todo o cadastro. Da Fit Netshoes, são dois exemplos bem interessantes de tipos de cadastro diferentes. A Netshoes, por exemplo, tem que ter variação e subvariação. Então, tem que ter cor e tamanho, um exemplo. A da Fit já não. É só tamanho, que é uma variação. Então, como é que faz? Não é? Como é que eu vou cadastrar? Vou cadastrar com variação e subvariação ou só tamanho? Então, a gente já já tem que pensar um pouco nisso, porque senão eu vou fazer um trabalho de cadastrar de uma forma, quando eu me deparar com tal marketplace, eu vou ter que ter um retrabalho aqui para conseguir... Exato. Perfeito. Por exemplo, Jetim, Amazon, né, tem algumas obrigações, umas validações. Algumas grandes plataformas validam também o EAN, né? Até para o próprio SKU, tem gente que chama de referência, outros de SKU, enfim, se aceita a letra ou não. Isso, né? Que eu ia te perguntar para explicar um pouquinho para as pessoas o que é o SKU. Porque, vamos lá, fala-se muito em referência, né? Daí comecei uma imersão em e-commerce, enfim, não, é SKU. Então, se puder explicar para nós a diferença entre referência e SKU, se são iguais, se a gente está falando da mesma coisa, né? Boa. Eu sou um pouco antigo, eu prefiro as coisas em português mesmo, eu não gosto tanto de americanizar não as palavras. Mas a gente entra no e-commerce ali e acaba tendo que falar da língua da galera assim, mais né? Do e-commerce, né? Mas assim, SKU, na verdade, é a sigla mesmo, né, para Stock Keep Unit, que é um código único daquele produto, uma identificação única dele. Então, a gente chama de referência, ou o próprio código do RP, depende muito, né? Depende muito. Existem clientes que têm SKU mesmo, eles desenvolvem uma SKU, além do próprio código do banco de dados do RP, vamos chamar assim. Tem clientes que querem ter. Um exemplo, clientes de vestuário tem bastante, porque eles colocam talvez o verão ali, outono, inverno, no início da SKU, depois eles fazem um código interno e chega no fim daquilo.
Aquilo para eles é uma SKU, no nosso RP a gente preenche no campo referência, por exemplo, mas Entendi. aquilo é a chave única que vai para todos os canais deles, né? Então, geralmente é isso, é uma identificação única Identificação única do do produto. produto. Do produto. Vamos falar que é isso, tá? Show. Então, isso, entender o canal de venda, super importante. Então, digamos assim, primeira coisa, vou começar um e-commerce, tenho loja física ali, onde eu vou vender? Como eu preciso fazer o cadastro para esses canais? Então, isso é super importante, entender o canal de venda. Nome do produto em diferentes canais, pode acontecer. Pode acontecer de eu querer vender em Mercado Livre, Netshoes e meu site próprio e querer ter nomes, descrição mesmo ali, diferentes em cada canal. Ou ter até mais de um cadastro, dependendo do Mercado Livre, né? Eu posso Sim. criar N anúncios lá dentro, então isso é importante. Imagem, acho que vocês, a Sim, Maune está na agência ali, então vai sim. saber falar até melhor do que eu. Então, É, primeiramente, entender, né, o tamanho do arquivo que os locais que vai anunciar o produto aceita, porque já vi casos de, infelizmente, colocar um arquivo grande, aí chega na B2W não vai. Então, não vai assim, passar. E até não a vai questão passar. da imagem, eu ressalto muito, vai ter uma live só falando sobre imagem e comunicação, Ah, que show. porque além da descrição, toda essa questão técnica do cadastro do item, a imagem é que vai ser a vitrine no e-commerce, né? Então é ela que chama a atenção do consumidor para compra. Então tem uma série de questões que precisam ser observadas, né? Perfeito. E a gente, além da imagem, hoje tem bastante recurso visual, né? Tem GIF, tem bastante coisa que dá para você brincar ali também dentro do teu cadastro. Sim. EAN, EAN é muito interessante esse tipo de informação cadastral, porque muitas das vezes a gente vê bastante fábricas pequenas com a gente, né? Que às vezes é um serralheiro, é um cara de joias ali, que tem uma fábrica pequena de joias, e ele não tem condição de pagar, né, o jetim lá mesmo do Sim. GS1, exemplo, comprar aquele EAN. Então, será que é obrigatório? Será que não é? Será que a nota fiscal valida isso? Como é que eu faço? Então, o software de gestão ele vem para realmente essas dúvidas a gente vai tirando e vai caminhando com o cliente, vai consultando o cliente ali, vai mostrando para ele o que tem que ser. Peso, prazo de entrega, Peso. tempo de manuseio. Isso é muito legal, por exemplo, a parte de tempo de manuseio. A Uhum. gente tem clientes na base, por exemplo, que são fábricas, né? Fabricam, por exemplo, móveis. Qual é o tempo de manuseio daquilo? Porque eu preciso ter isso explícito ali no cadastro, cadastrado ali no produto, para quê? Para quando eu mandar para um canal de venda, um exemplo, isso reflita lá no cálculo, porque no cálculo do frete, às vezes o cliente compra, tem um cálculo normal da plataforma ou do e-commerce ali mesmo, do marketplace, perdão, Uhum. e mais o tempo que eu tenho para manusear aquilo. Então, isso é bem, Verdade. tem que pensar também. Isso vai ter peso. O peso é bem interessante porque tem o cubo, tem o cúbico, né? Tem o peso normal. Então, qual peso eu colocar ali? Isso tem que pensar, tá? Se o RP também possibilita você ter dois, pode acontecer. Tem clientes que, para não ter um peso muito grande, um peso muito alto, perdão, no canal de venda e não perder frete, alguma coisa assim, ele Uhum. opta por colocar um peso ali Menor. padrão, digamos assim, né? Sim. Mas ele tem um peso real, assim, ainda para na nota sair certo, para a transportadora não Sim, porque barrar. eu tenho toda Então, a questão do DANF, né? Que é obrigatório ser a isso. informação do peso. E uma coisa Lá tem que ter o importante em peso certo. relação ao peso em embalagem, a gente já falou na live anterior, É, né, Suzana? do Ele é transporte. relevante em função ao frete, né? O transporte. Então, ela é uma Boa, variável boa. extremamente relevante para fazer o cálculo do frete, né? Exato, exato. Até Preço, por exemplo, por canal. Pode falar, desculpa. assim salientar, né, Marcos? Porque o pessoal muitas vezes entra no e-commerce e pensa que os produtos vão cair ali na tela, começa a vender e lucra, né? É um pouco diferente. Mas, enfim, vamos Sim. lá, né? O que acontece? Se a pessoa coloca o peso menor para burlar o frete, vamos dizer, dar menor o frete representa muito sobre a venda em muitos casos, né? Isso aí nossa, gera um problemão financeiro logo aí na frente, né? Exato, exato. Curto Assim, prazo. por isso que tem que ter ferramenta bem robusta nesse sentido, que é o caso nosso, um exemplo que a gente consegue até fazer uma conciliação disso. Então, tem clientes nossos na base, por exemplo, que eles conciliam o frete.
o que eu paguei para a transportadora e o que meu cliente pagou dentro do Isso e-commerce, aí. por exemplo. Aí eles conseguem ter essa diferença e saber se está levando prejuízo ou não, até descobrir mesmo o peso real daquela mercadoria lá no fim. Porque existem transportadoras que pesam novamente aquilo, faz outra Sim. roupagem daquilo, que é o caso dos Correios, né? Então, Uhum. assim, eles conseguem descobrir essas falhinhas, né? Porque às vezes, sem querer, no cadastro, coloca errado ali mesmo, né? Vai preencher Claro. ali. Ou não Coisa. percebe a importância, né, que tem essa informação para o cadastro do item. Então, é bem importante Exato. ressaltar agora que para o e-commerce, mais do que nunca, é uma função relevante. Claro que para quem não tem e-commerce e loja física, também é muito importante, né? Da mesma Não, com forma. certeza, com certeza. É, integração com fornecedores, eu acho que isso é de se pensar também. Hoje em dia, você ter estoque, a gente sabe ali que é bem difícil, né? Você ter um estoque grande, alguma coisa assim. Então, existe essa integração? Eu tenho que ir lá num fornecedor, tenho que ir lá na Tramontina, pegar produtos, cadastro das fábricas, estoque, trazer para a RP. Isso aí é legal entender. SND, Hayamax, grandes fornecedores aí de informática, né? Sim. Alteração massiva, inserção massiva. Pô, eu posso fazer via Excel, eu consigo alterar massivo, eu consigo colocar tudo em promoção de uma vez só. Então, na verdade, sim, são pontos para pensar, né? Na hora de Isso adquirir aí. uma ferramenta, na hora de alterar, só que, minha ferramenta tem isso, eu vou ter isso na ferramenta que eu vou, né? Então, são pontos importantes para quem está assistindo a gente aí anotar e depois E uma perguntar para frente, né? pergunta, na Pronto. verdade, uma dica de quem tem muita experiência em implantação de RP, e como contadora eu também já vi muito isso, para aquele cliente que nunca controlou o estoque. A gente sabe que é uma realidade, isso acontece, e controlar estoque é complexo mesmo, né? Porém, já tem muitas obrigações que vão exigir que se tenha um controle maior de estoque, né? Mas vamos lá, eu até então não consigo controlar via sistema, eu faço isso em Excel e eu quero entrar no e-commerce e vou começar a vender físico e online. Que dicas tu pode dar para esse empreendedor que tá nessa situação? Vamos Tá. lá. De Uhum. alguma forma, Acho que a gente vai ter que ir migrando do Excel para colocar tudo no sistema, né? E como é que eu sim. separo esse controle do que eu vou vender no físico e no que eu vou vender no online? Assim, que dicas pode dar? Boa. Eu acho que a primeira de todas foi o que a gente falou no início ali. Integração e automação dessa integração. Como assim? Até que ponto, eu vou chamar de físico, tá? Até que Uhum. ponto o meu software físico, vamos chamar assim, ele está conectado no online ali de uma forma mais automática possível. Então, por exemplo, qualquer movimentação que eu faça física no sistema, em quanto tempo ela reflete no meu e-commerce, sabe? Ou em quanto tempo ela reflete no meu canal de venda. Então, esse meio, né? Esse intervalo aqui de tempo até o online entre o físico ali, como isso é comunicável? Eu acho que isso é super importante. Sim. Tá? A gente chama de integração. Então, isso é rápido? É de minuto em minuto? Quanto tempo o meu estoque leva para refletir na plataforma ou no meu canal de venda ali no marketplace? Então, esse integração entre o software e o teu canal de venda, isso é muito importante. Outro ponto, pensar em, será que separar é bom ou é ruim? Porque existe essa possibilidade. Eu posso ali pegar almoxerifado, né? Você está mais na parte do controlador aí, e a Sei. gente chama de unidade de estoque, mas enfim, Na indústria a se usa nomenclatura... muito, né, o termo almoxarifado, o almox, né? Isso, então assim, será que compensa o T2 mesmo? Será? Então, assim, são perguntas, né? O Sei. que é ter dois almoxarifados impacta no meu processo físico, digamos, de ficar fazendo transferência de estoque, Isso caixa. aí. Isso é um ponto a se pensar. E será que eu No tenho nosso... espaço para segmentar? Porque uma coisa é eu separar no sistema, ter dois almox, mas vamos pensar juntos. Exato. Se eu tenho dois Boa. almox ou dois setores no sistema, eu precisaria ter eles separados no físico também para poder encontrar, né? Perfeito, perfeito. Então é isso o ponto a se pensar. E outra Mas questão aí assim, dos dois almoxarifados, vamos dizer assim, a questão é pensando ter o estoque da fábrica, vamos pensar, nós como vendendo para uma malharia, tá? Tem o estoque da fábrica, tem o estoque do site e tem a loja física lá que tá vindo sacoleira, tá chegando ônibus, tá chegando representante e tudo aí. Se a pessoa vai lá, simplesmente pega naquela hora da muvuca, vai lá no estoque da loja do e-commerce, pega um produto,
e não tira do estoque do e-commerce que vender, tu vai estar deixando de atender um cliente se não tem mais o produto. E se tiver vendendo no marketplace que for cancelada a venda, vai estar pagando multa, né? Exato. Então, são várias fora o coisas. ranqueamento, né? Então, são várias coisas que tem que levar bem em consideração, né? Isso aí. Uhum. Não, boa. Então, assim, eu hoje, assim, tá? Na nossa base aqui tem cerca de 300 clientes, mais ou menos. São poucos os clientes que dividem estoque mesmo. Eu tenho estoque para isso, estoque... Por quê? A integração é muito rápida, né? Então, assim, qualquer movimentação que eu faça num balcão, num ponto de venda físico ali, o robozinho está lá e não para. Então, assim, caiu um pedido ali, ele já vai reservando estoque, já tirando do meu sistema. Então, assim, até isso despreocupa um pouco, né? Porque, poxa, eu não tenho que ficar transferindo, tirando. Então, eu estou vendendo e está vendendo, eu não estou sabendo. Eu sei que está baixando e está subindo o meu estoque aqui de acordo com as Esse é minhas o ganho da movimentações. automação, né? Da automação, exato, Aí. que é o primeiro ponto que a gente entra ali na integração. É. Isso é bem interessante. Então, assim, outro ponto legal dessa gerenciamento, principalmente no marketplace, são os cancelamentos e os status no marketplace. O marketplace hoje, ele meio que tem esse comportamento de fazer o que ele bem entende dentro de um pedido seu lá. Então, Exatamente. assim, Ele tem gestão própria. Tem vida própria. Isso. É Então, que ele assim, pode, né, independentemente... Marcos? É verdade, ele está podendo. Por enquanto ainda, vamos torcer aí para os lojistas aí investirem nas lojas próprias, nas agências, Isso botar para aí. quebrar mesmo ali nas lojas dele, para quanto menos a gente depender deles, acho que para Descentralizar, todo eu mundo. diria, né? Eu acho que a gente tem poder para Exato, descentralizar e tirar todo esse poder que eles impõem sobre o lojista. perfeito, perfeito. Eu acho que tudo muda, é muito dinâmico, né? Então, assim, Sim. mas enfim, voltando ali, o que acontece muito, tá? Existe casos, assim, do pedido entrou no sistema, pagamento confirmado, por exemplo. Eu fui lá, fiz check-out, eu separei, despachei para o cliente, imprimi a etiqueta ali e mandei, tá no caminho. O cliente foi lá, recorre a reclamação, demorou, o marketplace vai lá, faz o quê? Pum, cancela o trem lá, indo para o cliente ali. Então, assim, você imagina o que isso acarreta? Cancelei lá no marketplace. O que aconteceu lá dentro? O estoque Voltou. subiu, certo? Voltou. Então, assim, em que ponto o meu RP precisa gerenciar isso? O meu RP gerencia isso? Ele entende o RP ou a empresa de software, ela sabe que ela tem que gerenciar isso? E às vezes tem empresa que também, sei lá, para mim não importa, cancelou, mas não. A hora que cancela lá, subiu, vai vender. Sim. Então, assim, existe essa dinâmica, ou pior ainda dos casos, cancelou no marketplace. Imagine que esse status de cancelado desça lá no RP e cancele lá e suba o estoque de uma mercadoria que já foi para o cliente, né? Então, assim, isso são perguntas que precisam ser feitas, né? São Isso aí. pontos importantes ali para serem levados em conta. Sabe que me faz refletir qual é o custo que eu tenho de não ter um sistema de gestão, né? Porque, vamos lá, a impressão que dá é que as empresas, enfim, os empreendedores entendem que algumas situações de integração, customização, enfim, elas geram um custo, enfim. Porém, qual é o custo de não ter toda essa automação e fazer essa gestão na mão? E o quanto a gente perde, né? O quanto o gestor perde de informação e o quanto de trabalho manual tem para conseguir chegar ao mesmo objetivo final que o sistema todo automatizado faria, né? Então, isso eu me pergunto muito. O preço que a gente paga por não ter sistemas de gestão, né? E todo esse trabalho Eu acho manual. que sim. Algo interessante aconteceu nesse período doido que a gente vive aí da pandemia, né? Eu acho que parece que despertou, né, ali na galera física, ali no lojista físico, no Sim. varejo físico, que ele, pô, tinha um mercado ali e eu ainda não tinha me antenado para ele. Eu acredito que esse pensamento agora de, pô, será que o sistema é importante, né? Será que um Nossa. software ali para gerir... Eu acho que isso, agora que eles estão descobrindo o mercado de e-commerce, eles estão vendo, cara, porque aconteceu bastante, eu tenho visto chegar aqui pra gente assim,
Marcos, eu anunciei lá na B2W lá porque tinha que vender aqui na minha loja, não tinha como vender. Aí ele foi lá, anunciou direto lá, cadastrou uns produtos lá. O que aconteceu? Começou a vender. E daí, Ele se viu ali perdido. como é que eu vou fazer a gestão do estoque, gestão da produção? Me vem outras coisas na cabeça, enfim, que eu falo muito com a Suzana, legal, como é que eu faço a gestão do fluxo de caixa? Eu tenho matéria-prima para produzir se começar a vender muito, né? Eu tenho recurso financeiro para comprar essa matéria-prima, como é que eu vou fazer a gestão da venda, do pedido? Então, eu acredito que sim, que esse cenário que também trouxe aqui a venda online, o e-commerce muito forte, trouxe também a necessidade de gestão, né? De sistemas de gestão. E isso foi bem legal, que eles estão entendendo bem, sabe? Porque ele precisa de um sistema mesmo. Uhum. Esse ponto de até controles, assim, né? Então, pô, eu tenho uma curva ABC apurada ali, né? Eu consigo saber o que vende mais, o que vende menos, uma projeção de compra ali com intervalos de tempo, porque acontece muito disso, né? Às vezes você não vende naquele intervalo de dias porque realmente não tinha estoque, por exemplo. Então, isso me apresenta, o sistema tem um relatório que eu consiga fazer uma projeção, porque é muito dinâmico, né? Histórico de clientes e por aí vai. Né? Ou até que é um dos projetos da Malmi, que é a questão outlet, porque muitas empresas estão com muito estoque parado. Então, pensa em malharias, em lojas que não estão podendo operar muito no físico. Será que eu sei em valor quanto eu tenho parado em estoque, quanto eu poderia converter? Porque é dinheiro parado, né? E será que, de fato, o valor que eu tenho precificado nesse estoque é real? Então, isso tudo é complexo de fazer de forma manual, né? No meu sentimento, sim. Completamente. Por exemplo, às vezes o que é difícil também é, exato, saber o que está parado, né? Principalmente se não tiver um sistema ali. Cálculo de margem também que você ganhou, porque hoje é bem difícil, assim, no sentido desse controle. Por quê? O Marketplace tem suas comissões, né? Até que ponto também é rentável queimar tudo ali, né? O que eu vou ganhar, né? Como é que eu consigo ter esse controle financeiro dentro disso? Essa parte de controladoria que você conhece. Então pensa assim, eu vou liquidar a coleção do ano passado, né? Se é uma malharia, eu vou liquidar a coleção do ano passado. Como é que eu precifico essa coleção? Qual era o meu preço de custo naquela época para que eu não venda com prejuízo, entendeu? Porque liquidar com prejuízo não vai fazer sentido, né? Eu posso até gerar um fluxo de caixa, enfim, mas estamos perdendo dinheiro, né? Então, isso tudo me preocupa quando as empresas falam que não tem essa gestão, porque vamos pensar, vou colocar na mão meu outlet, né? Como é que eu precifico esse estoque que está parado, né? Então, esse cuidado tem que ter. E outra coisa, né, Marcos, voltando a falar em liquidar estoque, falando aqui da nossa região, que tem muita empresa de calçado, empresa de confecção, né, essas coisa toda. Vamos supor, vamos liquidar na Dafit. Aí tu pensa, um produto custou R$50, o preço de custo de fabricação, vou colocar, um lojista venderia 198, se fosse uma fábrica, vender para o lojista que vai vender para o cliente final, né? Então, vou liquidar por 100. Só que nos grandes players, a maioria deles, menos a Mobile, eles cobram comissão sobre o frete também, né? Então, o que acontece? Se tu vai pegar aquele produto que te custou 50, tu vende a 100, aí tu vai colocar 30% de comissão, que é a da FIT. Vamos falar da FIT, né? Mais o percentual de imposto, vamos colocar que seja simples, numa tarifa de 7%, né? Mais a comissão do frete e tudo mais, tu já tá no prejuízo. Sabe? Então, tem que ter muito cuidado, porque daqui a pouco, além de estar liquidando, não tá gerando lucro, tá com prejuízo, né? Isso aí. Além de dar trabalho, tudo, né? Isso, e até que ponto isso tá fácil de eu saber? Porque é difícil isso. Porque a gente tá falando, né? Tudo que tem que saber, mas até que ponto é fácil eu extrair essa informação? Isso aí. Poxa, será que eu sei hoje quanto eu paguei de comissão, né? Será que eu sei hoje quanto rendeu de fato uma venda
para minha empresa. Então, assim, será que eu sei, por exemplo, montar um markup ali realmente, né? Fazer o preço de venda ali correto? Eu acho que até que ponto eu tenho que ficar controlando a minha precificação, pessoa física ali, manual, usuário ali, porque muda muito, né? Então, assim, É muito o que a ferramenta dinâmico, me né? traz? Muito dinâmico. Exato, o que a ferramenta me traz. Então, eu acho que o RP ajuda nesse sentido muito mesmo, porque, primeiro, você vai realmente conseguir saber, conciliando ali um marketplace, o que de fato você pagou de taxa, então, o quanto eu paguei de taxa, o quanto um pedido me rendeu, qual é o meu markup, qual foi a margem dentro daquele pedido. Então, tudo isso de forma prática, rápida ali, realmente em visualizações práticas ali. Sim. Então, isso é muito importante, tá? Tem até uma pergunta que ela é bem... faz muito sentido dentro do que a gente está falando e que as empresas fazem muito, que é tirar do sistema um relatório para saber quanto tempo o produto está parado no estoque, né? Boa. Então, boa. qual é o meu giro de estoque? O quanto, vamos lá, eu ainda vou dar o exemplo da malharia. Eu tenho peças e coleções de anos passados. Será que eu tenho o controle de quanto tempo ela está ali parada no estoque, né? E quanto mais tempo passa, mais difícil fica a comercialização, né? Sim, sim. A gente dá até vontade de mostrar a tela aqui. Não tem como compartilhar aqui. Já quer apresentar o sistema assim, né, para quem está assistindo. Não, mas é legal. Eu gosto da coisa prática mesmo. Eu gosto das perguntas assim que... Isso aí, porque são coisas do dia a dia. Pessoa. Isso, a gente fala muito lero-lero assim, não é gostoso assim. Mas a gente chama de curva ABC, né? Então, assim, o que está ali sem movimentar há mais de 90 dias, por exemplo. Então, qual a minha cobertura de estoque? Tem que saber, eu acho que isso assim, é colocar a data ali que você quer pesquisar no sistema, um intervalo de tempo, ele vai te mostrar ali o seu produto curva A, curva B, curva C, o quanto tempo você demora para movimentar cada produto, qual o prazo de cobertura de estoque que você tem daquela quantidade, né? Então, te mostrando ali em coluninhas mesmo, isso é bem... Tem que ter. Ia ser minha outra pergunta e meu comentário, que é o prazo de cobertura desse estoque. Então, eu vou entrar no e-commerce, eu vou divulgar essa blusa, que é do nosso cliente lindo, da Malena, e daí eu vou colocar lá que eu tenho 10 itens para vender, né? E, nossa, as pessoas adoraram esse colorido, elas vão querer comprar mais, só que eu não tenho estoque para essa blusa, né? Então, é muito importante eu informar também isso e deixar muito claro quanto tempo eu preciso para fazer outras 10, entendeu? Então, isso a gente falou muito em alguns clientes, que é ter essa noção de prazo para fabricação de novos itens, né? Porque o e-commerce vai ser uma descoberta para entender qual é o produto que vai ter maior saída ou não e entender o tempo que eu tenho para fabricação, se eu fizer, ou o tempo que o meu fornecedor tem para me entregar, se eu sou uma revenda, né? Não, com certeza. E eu acho assim, né? Para quem vende o vestuário ali, né, a malharia, às vezes o que acontece? A coleção troca muito rápido, né? Tem bastante clientes aqui na nossa base que vendem vestuários ali, um exemplo, a Planet Girls, a Polo Wear, um exemplo. É coleção. Então, assim, passou. Então, talvez um relatório de produto mesmo é diferente. Eu vou vender televisão, micro-ondas, sempre tem micro-ondas ali, né? O dele não, vai ter que ser por categoria. Será que eu vendo mais camiseta ou calça, né? Então, assim, ele vai ter que filtrar talvez por produto em si, propriamente dito ali, é mais por tipo, né? Até, Marcos, nós estivemos visitando um cliente essa semana que ele tem uma malharia que não é muito grande. Então, tem as particularidades de cada empresa, né? Porque se é uma malharia menor, vamos dizer assim, para ele parar lá 1, 2 máquinas e botar em produção é um tapa. É fácil, né? Agora, tu pega uma malharia maior que... ou qualquer empresa maior que já tem toda uma programação de produção e tudo mais, ele não consegue fazer isso tão fácil, né? Então, quando nós vamos na visita de cliente, eu sempre friso muito os prazos do cadastro do produto, quando tem estoque físico, a pronta entrega, o estoque sem e a venda sem o estoque pronto. Informar o prazo de cross-docking, né? Porque daí, até para criar campanhas específicas. Daqui a pouco ele tem lá
um fio ou um tipo de cor ou, sei lá, alguma matéria-prima sobrando, cria um produto e faz uma campanha. Olha, o que vender essa semana vai ser despachado em 10 dias. Então, o cliente está comprando sabendo que o produto vai sair daqui a 10 dias e vai demorar mais do tempo de transporte, né? Então, Exato. o cliente está sabendo o que está fazendo, né? Não vai ser uma surpresa se demorar Sim. o produto, né? E, né, isso é um ponto importante que a gente entra até na parte inicial do cadastro que a gente estava falando. Uhum. Então, eu tenho como preencher esse tempo, né, de manuseio, que é o que a gente chama ali, tempo de disponibilidade com e sem estoque. Eu tenho como preencher, ou melhor ainda, eu tenho como ficar alterando, porque igual você acabou de falar, eu era 10 dias, agora virou 20. Então, assim, isso tem que ser muito dinâmico. Não Tem é que ser fixo, muito né? fácil de mexer. Isso Não aí. é, não é. Muda bastante. Então, tem que ser rápido. Um Excel ali, subo, foi, ou num centro de alteração de dados ali, fui ali, coloquei, foi. Então, assim, subiu para o canal. O canal receber também, isso é importante, né? Porque às vezes tem canal também que não tem, ou até mesmo e-commerce próprio, tem plataforma que não tem isso de padrão já desenhado nela. Isso Tempo de aí. manuseio ali, deu ter ali. Então tem que se atentar a isso, né? Nesse E eu ponto queria aí. que vocês falassem um pouquinho para nós, vocês que são já especialistas em sistema e e-commerce, o que que é o cross-docking? Não sei se é assim que se fala mesmo, mas como é que essa estratégia, enfim, do Ela é cross-docking? muito, hoje cresceu muito mesmo, assim, falar para você. Eu, da nossa base, assim, dá para contar talvez ali umas duas mãos, ali, quatro mãos ali, quem realmente tem um estoque ali, sabe? Que Uhum. armazena mesmo. Mas na verdade, assim, é você trabalhar com o estoque de um terceiro. Então, assim, no sentido do cross-docking é você vender um estoque de terceiro que você não tem físico ali e você mesmo enviar, né? Então, assim, não é o Ah, terceiro ainda que envia para legal. você, né? Então, assim, você vai Então, lá, eu faz não o pedido tenho de um compra. investimento em comprar o estoque e eu trabalho com estoque informado do terceiro. Por exemplo, vamos ver se eu entendi. Eu revendo Tramontina, eu trabalho com o estoque que a Tramontina me informa que tem, é o mesmo que eu vou colocar no meu e-commerce. E eu trabalho Perfeito. com esse estoque. Então, eu não tenho um valor de investimento em estoque e eu só faço a intermediação. Perfeito. E aí tu Perfeito. vai colocar o prazo nessa informação, tu vai colocar o prazo do tempo que tu compra até que chega na tua loja para despachar. Perfeito. É Agora, isso mesmo. fazendo marketing para alternativa, né, Marcos? Que nem eu na Decor Vida, eu vendo a Tramontina, né? Isso. E eu tenho integrado com a Tramontina. Então, tipo, eu tava com 17 mil itens cadastrados da Tramontina, agora eu reduzi por linha, mas enfim. Então, eu estou vendendo o produto direto da Tramontina, eu não tenho estoque, e aí eu faço pedido num dia, eu faço o pagamento lá, enfim, depende, tem uns que eles dão prazo, outros não. No dia seguinte vem a nota já, chega o caminhão às 7h30, faz o pacote e tá indo embora no correio. Só Show. que tem Ah, produto show. que tem às vezes uns cooktop, coisa, que é um produto um pouco É de outra diferenciado. fábrica, talvez, né? Isso tem Aí isso, ele né? demora um pouco mais. Aí a fábrica já diz o tempo de expedição. E isso eu coloco no meu produto. Isso é uma Show, estratégia show. sensacional, porque eu não invisto em algo que eu não sei se vai vender, né? É um Só exemplo, faço a Tramontina, intermediação. sim. A Tramontina é um exemplo bem interessante mesmo. E Uhum. eles, inclusive, têm várias fábricas, né, Suzana? Você está É mais ali vários. Nossa, direto ali, então. Ah, tem, deixa eu ver, deve ter umas 6 fábricas. Tem produto que vem de Belém, tem produto que vem Forja Sul, tem de tudo que é lugar, Isso. né? show. Então, é Sim. bem interessante. E E como funciona, viu? a gente. E tem também, às vezes, o dropshipping, que a galera chama também, né? A gente teve um cliente nosso que tinha a Speed Fácil. A Speed Fácil é um grande fornecedor também de diversos produtos. E aí vendia, ele era só um canal de venda mesmo. Então descia e ia para a Speed Fácil, quem despachava, quem fazia tudo, ele era só um intermediador. Isso é até legal para quem está assistindo a gente. Eu acho que tem muitas fabriquetas aí, né? Fábricas pequenas, aquelas Tem. fábricas, né? Mais no interior ali. E geralmente os donos ali, né? Quem está ali não se atenta muito para o e-commerce. Eu acho que quem
já entendeu isso, fazer uma ponte, né, entre essas fábricas e um e-commerce ali, isso é bem legal. É um mercado que está crescendo bastante, sabe? Eu vejo bastante assim. Então, ser quase um marketplace dessas fábricas locais, assim, você, com a sua conta lá no marketplace, por exemplo, vendendo para Seria eles. uma Isso espécie de cresce bastante. Olist. Exato, perfeito. Isso Só aí. que a Olist, por incrível que pareça, ela não pega um mercado que aqui na nossa região nós temos, né? Hoje eles só despacham o que vai por correio, né, Marcos? Ou já de log, digamos. Nossa, é verdade. E eles Verdade. não têm, tipo, aqui nós temos um polo moveleiro em Bento Gonçalves enorme, tá? Então, dava quase para criar um marketplace de imóveis em Bento Gonçalves. Olha aí, ó, Que é a uma ideia região já. que nossa, é especialista, né, É, no móvel. que é aqui do Não, show de ladinho, bola. 20 quilômetros. E Farroupilha, da malharia, não seria... Porque, vamos lá, tem muito fabricante, né? Tem Meu muito Deus, tem fabricante. muita fábrica e que vai produto, porque hoje as nossas malharias aqui, elas atendem 80% do Rio Grande do Sul, um pouco de Santa Catarina, Paraná. 98% da nossa venda do setor malheiro é Rio Grande do Sul e Santa Catarina e Paraná. Entendi. E o resto do país, né? Tá. Eu tenho, tem muito aí mesmo. A gente Tem tem clientes muita, aqui, por exemplo, tem muita. eu acho que o que mais o dono dessas fábricas, né, geralmente assim, o que eles mais acho que tem receio ali é como fazer isso. Isso é bem interessante. A gente tem Tem. exemplos na base nossa aqui de clientes, pô, porque ele é indústria, ele não sabe o e-commerce, ele não tem que saber, ele tem que saber fazer o produto, desenvolver produto bom, né? O mercado dele é esse, né? O conhecimento dele é esse. E geralmente os softwares da indústria, eles são feitos para a indústria. Então eles controlam ali o chão da fábrica, até, né, controla a indústria como um todo mesmo. Mas eles não sabem o que é uma integração com o e-commerce, por exemplo. Às vezes tem cadastro de indústria que é abreviado, é uns nomes tudo em São maiúsculo ali, códigos, né, e que já era. tem que Isso, não tô decifrar, nem tem que ter uma aí. legenda para entender, porque é Eu a sei o linguagem que da é e já era. indústria. Você se vira. Então isso dá um pouco de receio à indústria ainda em entrar no e-commerce. A gente tem na base ali, citar até a Bibi Calçados, um exemplo, que é cliente nosso, que é a fábrica de calçado. A Níger, que é uma grande fábrica também, que ela faz tijolia, ele fabrica um monte de calçado ali. Mas a gente faz essa ponte. Então, o nosso RP ele faz a ponte entre a indústria e o e-commerce. Então, a gente trata o cadastro aqui no RP, vem todo bagunçado da indústria, trata, manda para o e-commerce, cai, vai faturar lá no RP da indústria, volta para o nosso RP, sobe a nota para o e-commerce. Então, assim, tudo fluido, tudo bem dinâmico, né, dentro ali do sistema. E eu acho isso interessante. Às vezes tem alguém assistindo a gente aí que está na indústria e quer entrar nisso, né? Então, por mais que às vezes o seu software ali da indústria é difícil trocar, a gente sabe, né, que é muito voltado mesmo para aquilo, procure uma ferramenta que tenha essa abertura de integrar ali, de puxar, de mandar. Sei. Isso é uma dica interessante ali. Marcos, Né? às vezes o pessoal aqui, por vender muito dentro do estado, não se atenta a alguns detalhes. Tu poderia falar um pouquinho para nós sobre a tributação, tipo, a importância do NCM no cadastro do item e, assim, até para cálculo de substituição, essas coisas aí? Não, boa, vamos falar um pouquinho. Eu acho assim, o N, começando ali, né, sobre essa EC87 que a galera chama, que é esse DIFAL aí, que é o diferencial de alíquotas entre os estados. Então, assim, Isso. hoje já está 100%, então hoje já é tudo para o destino, então se você vender para o destino, tem que ir mesmo, né? A questão da partilha já foi? Já está tudo 100, já está tudo para o destino. Então, assim, já não fica mais nada no estado de origem ali. NCM. O NCM é uma informação que ela precisa ter cuidado com ela, porque às vezes, por mais que pareça que eu preenchi certo, ela ainda é errada. Então, a gente já pegou o caso aqui de suporte nosso, por exemplo, e tá ali, bonitinho. Pô, tá o NCM ali, os dígitos ali, 4, 6, Sei. né? Isso. 4, 6 dígitos ali, certinho, deu certo ali. A hora de transmitir para a Cefaz, você faz falar, NCM inválido. Aí você vai descobrir por quê, porque ele não existe na base da receita aquele código. É o 90 no fim, a pessoa colocou 70, um exemplo ali, sabe? Então isso é muito importante. Quem ajuda? Aí é que tá. Então, assim,
nós, assim, do sistema, a gente, como tem bastante cliente na base, a gente costuma ver numa base, ó, ele cliente usa esse e tal, mas geralmente é a contabilidade, né? É a contabilidade que passa Contador, essa né? O contador do informação. cliente tem que definir Contador, junto com o cliente, porque para a isso, indústria, principalmente, ele define tributação de IPI, né? exato. Principalmente nesse sentido de FAO. O sistema tem que calcular na empresa do real, presumido simples, o STF não deixa, não falou que não precisa, então beleza. O que eu tenho que parametrizar? Pô, tem FCP para todo o estado, que é o Fundo de Combate à Pobreza? Não, só Rio, por exemplo, a gente já sabe que é padrão, Rio é sempre 2%, vai, seta tudo ali e vai. ST, aí é legal. Mercadorias com ST, eu tenho que fazer de FAO ou não tenho que fazer de FAO? Aí eu deixo para quem é contador interpretar isso, se Substituição vai ou não. tributária, pô, velho. Daí é uma legislação à parte, é convênio, protocolo. Aí, Exato. cliente final, contribuinte, não contribuinte. Mas O que é eu posso legal para trazer de falar, experiência, é legal falar sobre isso para as pessoas atentarem que tudo isso está no cadastro do item. A gente volta lá para o perfeito. início da live, É. né? Falando aqui na Exato. descrição, na composição, enfim, e a NCM é um fator, nossa, fundamental para a questão de tributação, né? Exato. Eu, então, vou trazer uma experiência interessante, tá? Sobre esse lance da ST, voltando ali na ST ali. Ela é interpretativa, assim, né? Então, tem clientes nossos que, por exemplo, para consumidor nem nunca se vai se falar em ST. Então, por mais que você compre ST, é sempre sem ST. Vai embora Sim. ali com CST 60 e tchau, e foi. Mas tem contadores, por exemplo, que querem, quando vender para fora do estado, por mais que ele não, vamos supor, já paguei o ICMS. Não, mas ele tem contador que interpreta, que fala que para fora ele vai ter que fazer de FAO. Então, o sistema faz isso, né? Será que produto com ST, o sistema dá essa abertura para fazer de FAO para fora ou não? Porque tem contador que não quer. Fala, não, não quero, eu já paguei, beleza. O que paga para fora, depois ele entra lá, se busca restituição, crédito, essas coisas ali que eles fazem mais. Então, assim, possibilita isso. Produtos importados, que é 4% quando for para Sim. fora. Pô, tem que. Nossa, tudo isso. Então, assim, isso para isso tem um sistema ali que vai te auxiliar, né? Que tem a bagagem ali para isso, ali, nesse sentido ali. Mas E a questão essa. toda é para as pessoas atentarem é que eu posso estar com tributação a maior, tributação a menor, né? Então, eu estou gerando aqui um passivo tributário, se eu fizer o cadastro incorreto, ou eu estou gerando prejuízo para a empresa, né? Se eu tiver com um cadastro com uma tributação a maior. Então, Exato. essa questão toda do cadastro do item, NCM, o perfil tributário, eu diria, também é fundamental, né? Fundamental. Eu acho assim, além de conhecer para onde a sua empresa vai caminhar, né? Qual regime você vai ter ali, se é Isso real, aí. simples ou presumido, até que ponto compensa você trocar de regime, né? Quais são os meus fornecedores? Pô, será que eles me geram crédito, por exemplo? Então, às vezes não compensa você sair do simples e ir para um real, um exemplo. Seus fornecedores não te geram crédito de nada. Então, Isso assim, aí. são... Mas aí é uma consultoria de nosso Nossa, totalmente à parte. contador E mesmo. daí eu vou para a parte final aqui para complementar como é que eu faria toda essa gestão tributária, gestão de estoque, gestão de margem, gestão de custo de estoque, enfim, fluxo de caixa, gestão financeira, projeção de recursos, né? Se o meu sistema não é todo integrado. Então, Então, falar um pouquinho nessa parte final sobre quais são os ganhos que eu tenho com essa gestão toda integrada, né? E não precisa ser, daí eu queria ouvir a tua opinião, porque se falava no passado que a gente teria aqui colchas de retalhos, a gente chamava na indústria aqui, são vários sistemas interligados, né? Daí sim, chegou num patamar que sim. não, eu tenho que ter um ERP único que consolida todas as informações. Daí eu já Sim, cheguei na parte final da minha estada lá como gerente de controladoria, não. A gente já começou a buscar complementos de verdade. sistemas especialistas nas suas áreas. Eu queria ouvir a tua opinião em relação a isso. Só um comentário. Nossa. Nós temos 1 Uhum. minuto e 10 segundos ainda, tá? Se cair a Nossa, conexão, é por causa disso. Não, show de bola. Vou tentar ser sucinto. Eu, primeiro, já nesse fim aí, né? Assim, hoje, felizmente ou não, mas eu acredito que felizmente não dá para ter um sistema só numa empresa. Então, assim, isso aí. existe o legado, a gente chama de legado,
existe o software, tem empresas que entram SAP, mas não sai aquele sistema lá ainda do estoque, tá lá ainda. Então, assim, não adianta, gente. É pensar no quê? Pô, vou ir para o e-commerce, eu vou empreender numa nova jornada ali, que eu vou precisar de sistemas. Integração. Então, pense nisso. É isso. Sistemas complementares, né? Especialistas nas suas áreas que se integrem entre si e que forneçam a gestão. É isso, é isso. Nossa, a gente teria aqui mais 1 hora e tanto falando, sensacional a live. Agradeço muito a tua disponibilidade, o teu conhecimento, enfim, eu acho que é um baita sistema, uma baita oportunidade para as pessoas que estão buscando uma parceria, né? Porque eu acho que sistema é um casamento, eu falo muito sobre isso. E é isso, gente.